Olá, eu sou Bruno Moraes, em parceria com a Viva Decora, venho dar dicas sobre cozinha rústica. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Quando eu defini os acabamentos dessa cozinha, primeira coisa eu sentei com os clientes e queria entender o que eles imaginavam, o porquê de uma cozinha rústica. Então tinha alguns elementos da infância, coisas que eram herança da família, que eles queriam utilizar nesse espaço. Então primeiro a gente separou esses objetos, por exemplo, tem um sino, a gente quis trazer o cesto com ovos, a gente desenhou esses suportes de prato, esses suportes de caneca metálica. Então coisas que remetessem à infância, a gente trouxe essa temática da cozinha rústica. E aí a gente começou a desenhar como que ia ser e escolher os revestimentos. Por exemplo, a gente fez toda essa parede aqui com tijolinhos. Tem muita gente que me pergunta, dá para usar tijolinhos em cozinha? Dá, aqui tem um exemplo. Eu poderia fazer o tijolinho até embaixo, aqui encostando na pedra? Poderia. Eu teria que aplicar algum produto para selar esse tijolinho, porque o tijolinho é muito rústico. Para não correr esse risco, a gente fez essa faixa de frontão, né? E daqui para cima a gente quis trabalhar com essa temática mais rústica e daqui para baixo a gente quis criar um contraste. Então a gente entrou com uma pedra de quartzo, aqui um tampo de quartzo branco, com uns eletrodomésticos super modernos e o mobiliário daqui para baixo mais contemporâneo. O tampo da cozinha ele foi o limitador. Da parte de cima a gente trabalhou com essa temática rústica, que era o foco dessa cozinha de a gente trabalhar com a decoração rústica. Então aqui embaixo ele tinha que vir com um pano mais neutro para a gente não brigar, não ter dois estilos de decoração e um querer chamar mais atenção do que o outro. Então a gente veio com o estilo provençal. Como o estilo provençal ele tem bastante trabalho nas portas, a gente fez um trabalho mais simples, mais neutro, somente um requadro. E a gente escolheu uma pintura, quase um off-white aqui, ele tem um pouquinho de cinza para ele também não chamar muita atenção. Então a gente veio com essa temática um pouco mais moderna aqui embaixo, com um tampo de quartzo, os eletros embutidos, a gente fez aqui uma torre de forno e a parte rústica ele vem do tampo para cima, para a gente justamente não brigar, né? Se você escolhe um estilo, então você tem que focar onde que você vai valorizar ele. Então por isso que a gente escolheu trabalhar com um estilo mais neutro aqui e daqui para cima o estilo rústico. Para valorizar a decoração da cozinha rústica, a gente pode usar algumas prateleiras, apoiar livros, objetos de decoração. Desse outro lado a gente aproveitou os nichos, né? Por exemplo, aqui a gente tem algumas caixas de vinho, apoiou uns livros com receitas. E tem esse contraste, porque aqui a gente tem uma madeira de demolição, porque está nessa parede toda rústica, com o conceito todo rústico. Aqui a gente já tem aquele mobiliário mais contemporâneo, então aí a gente optou por fazer um frejó, não usar madeira de demolição, mas em ambos os casos a gente quis expor, né, para fazer uma decoração e criar uma temática. Então aqui a gente aproveitou para colocar as caixas de vinho, os livros, e aqui a gente explorou mais para os objetos de decoração. Esse pendente, a gente colocou ele dimerizável, ou seja, a gente consegue controlar a intensidade de lux, diminuir e aumentar. E a temperatura dele de cor é de 3000 Kelvin e o índice de reprodução de cor, que é uma coisa muito importante que tem que observar, ele é fiel, ou seja, a gente colocou um índice de reprodução muito próximo de 90%, porque aqui a gente vai estar preparando alimentos, cortando uma fruta. Se você colocar uma lâmpada que tem um índice de reprodução de cor baixa, você vai preparar um alimento e ele vai enganar. Você vai achar que está pronto ou vai mudar a cor do que você estiver preparando aqui em cima. Então são cuidados que você tem que ter quando você for fazer um projeto de uma cozinha. Aqui a gente pode observar a dimerização que a gente fez da lâmpada, que a gente consegue aumentando a intensidade de lux, ó, e diminuindo. Então a gente dimerizou esses pendentes da cozinha e eles são todos interligados num sistema de automação no apartamento, que você consegue controlar por voz. Acende a luz da cozinha, apaga a luz da cozinha, o apartamento todo está automatizado. Nesse espaço eu projetei essa ilha avançando aqui para a sala. Na verdade, antigamente tinha uma parede aqui que fechava, era um corredor, então a gente demoliu essa parede
E a gente criou esse espaço. Por quê? Porque o cliente gostava de cozinhar, de receber amigos de final de semana. Então a gente fez isso daqui uma coisa personalizada que ia ser usual para eles no dia a dia. Então a gente colocou o cooktop aqui. E como a gente criou um espaço para fora da cozinha, porque isso daqui a gente avançou para fora da cozinha original, a gente não conseguia mais ligar a coifa que tinha antigamente no duto, porque tem uma viga passando aqui em cima. Então a gente adaptou essa situação e ao invés de ligar como coifa, a gente ligou como depurador. Muita gente fala, ah, mas Bruno, mas depurador é muito ruim, a coifa, o funcionamento é bem melhor. A diferença da coifa para o depurador é que o depurador ele vai fazer a exaustão de 10 a 15% a menos que uma coifa. Mas, por exemplo, nesse caso, a gente especificou para o cliente um modelo que ele chega a ser 3 vezes mais sucção do que o que é vendido no mercado, por exemplo. Então, ou seja, mesmo ele tendo um equipamento como depurador, a sucção aqui é excelente, é 3 vezes maior do que tem no mercado e não chega a sair o cheiro de comida, fumaça para os outros ambientes da residência. Quando eu quebrei essa parede que era do corredor, que dividia a cozinha para a sala, eu assumi que a cozinha estaria integrada com esse outro ambiente. Mesmo assim, eu quis fazer um elemento de ligação. Eu não queria que a cozinha ficasse só contida no espaço que ela era. Eu quis invadir ela para dentro da sala. Então esse balcão ele invade, ele morde o espaço da sala. E aí como eu acabei invadindo o espaço da sala, aqui eu teria que criar uma parede para fechar essa lateral do balcão, porque ia dar de frente para a porta de entrada. Mas ia ficar estranho, você ia entrar na residência, você ia dar de cara com uma parede. Então a gente criou esse elemento vazado, com a mesma madeira de demolição que a gente utilizou nas prateleiras, para estar tudo conversando, que é a mesma madeira que a gente usou no balcão. E aqui para a gente criar esse espaço aqui de descontração, a gente pintou com uma tinta lousa. E aí o cliente anota receitas, às vezes ele chama, visita aqui em casa, amigos, e põe o cardápio do que eles vão servir aqui, qual que é a agenda da semana. Então a gente fez essa pintura de lousa justamente para utilizar como um painel dentro da cozinha. Desse ângulo é possível observar como que o balcão invadiu a sala e como que eu consegui interagir ele com essa cozinha, o espaço da cozinha, com o contexto da sala. Como que eles se conversam, né? Então, eu tive que invadir aqui, então aquela história de eu usar os móveis no estilo provençal, eu trouxe o provençal para esse outro espaço que está aqui atrás de mim. Então a gente tentou trazer esse outro estilo provençal, a madeira de demolição eu também trouxe para esse outro espaço aqui atrás, que é um espaço de café, um bar que a gente criou aqui para a sala. E como que essa cozinha interage, para não ficar com o cara ali uma cozinha que é uma sala. Então, justamente eu fiz de propósito esse avanço aqui da cozinha para que ela entrasse, mordesse a sala e fizesse parte desse contexto aqui da sala de jantar e da sala de estar. Esse espaço do café, eu procurei criar uma extensão desse balcão que invadiu a sala. Então ele seria um apoio para servir café, ter um apoio com bebidas para visita, família. Então esse espaço, como ele é uma extensão do balcão, eu trabalhei com o mesmo estilo. Lá a gente está trabalhando com o estilo provençal nos móveis, só que é uma linha mais limpa para não brigar com o rústico. Aqui eu já consegui usar um pouco mais, trabalhar com um pouco mais de moldura, entrar com um pouco mais de cor, porque lá a gente está com uma cor muito clara, aqui eu já consegui entrar com um pouco mais de cor, para a cor ter um pouco mais de presença na decoração. Mesmo assim, a gente trabalhou com os elementos rústicos para eles estarem conversando, então eu estou utilizando a mesma madeira de demolição que eu utilizei lá nas prateleiras, que tem no balcão. Tem alguns elementos aqui, por exemplo, essa divisória aqui em cima, a gente fez em estrutura metálica com vidro que conversa com a porta da cozinha, que também é no mesmo estilo retrô. Então tem vários elementos de ligação, só que a gente trabalhou ou com outras cores, ou com um pouco mais trabalhado, com mais ornamentos, mas assim que a gente vai conseguindo fazer que um ambiente converse com outro e se interligue com o contexto da residência. Espero que vocês tenham gostado das dicas sobre cozinha rústica. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo que depois a gente responde.